Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, são 6h01. Viva Voz está no ar, trazendo aí os principais balanços, as análises, os bastidores da eleição que parece que acabou, Carolina Moran. Consta que acabou, né, Vera? Boa noite para você, de novo para os ouvintes, mas tem esse rescaldo aí das eleições e o Congresso retomando as atividades. Já estamos quase tropeçando em novembro, né? Mas ainda tem uma agenda extensa aí até o fim do ano e depois emendando com a eleição para as presidências das casas, né? Ele emenda tudo isso, tem uma discussão grande sobre orçamento e vai começar uma discussão grande sobre reforma ministerial. Então, sem assunto, a gente não fica nesse quadro. Abrindo aqui o nosso rescaldo da eleição, está no estúdio com a gente a Gabriela Rangel, que cobriu toda a jornada do vencedor, prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, e vai trazer para a gente um balanço do que foi essa campanha com altos e baixos ali, que levou a vitória dele com quase 60% dos votos. Boa noite, Gabi. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Vera, a vitória de Ricardo Nunes do MDB em São Paulo teve uma vantagem ainda maior do que mostravam as pesquisas de intenção de voto. O prefeito foi reeleito, como você destacou, com 59,35%, enquanto o adversário Guilherme Boulos teve 40,65% dos votos válidos. Mas nem assim podemos dizer que o final da campanha teve tranquilidade, porque vamos lembrar aqui como foi essa trajetória. Após mais um apagão na cidade, o prefeito assistiu seu adversário diminuir a diferença a cada rodada nas pesquisas de intenção de voto do segundo turno. Enquanto Guilherme Boulos apontava a incapacidade da prefeitura de fazer o manejo de árvores, Nunes se defendia, acusando a Enel de não prestar um serviço de qualidade. Mas é importante que deixe claro de que a concessão, fiscalização, multa, tudo é só possível através do governo federal. Nenhum prefeito tem poder de fiscalizar ou de atuar contra a Enel. E eu garanto para vocês, se eu tivesse o poder de fiscalizar, de regular a Enel, eu já teria tirado ela aqui da cidade de São Paulo. Até o candidato derrotado, Pablo Marçal, ressuscitou há 2 dias da eleição do segundo turno em uma live com Boulos, na estratégia do pessoalista de tentar conquistar votos do adversário. Os debates também foram uma questão para a campanha de Nunes. Após passar do primeiro turno, a equipe de comunicação anunciou que o candidato só participaria de, no máximo, 3 debates. No final, ele compareceu aos debates da Band, Record e TV Globo. Eu acho que fazer 2, 3 debates bem organizados nesse período de 15 dias tá bom. Não tem menor sentido em 15 dias fazer 12 debates. Acho que você acaba perdendo o foco. Nunes também teve que rebater acusações do adversário sobre corrupção, como máfia das creches, uma investigação da Polícia Federal em que o nome de Nunes é citado, mas ele não foi nem indiciado nem denunciado, além de casos envolvendo outros nomes da administração pública. E, independente de quem seja da Prefeitura de São Paulo, é tolerância zero mesmo, né? Como vocês têm acompanhado, como eu tenho agido e não aceito nenhum tipo de conduta errada fora daquilo que é dentro da legalidade. E agora lembrar do primeiro turno, né, que foi marcado por disputas pelo eleitorado de direita com Pablo Marçal, pelo apoio tímido de Jair Bolsonaro, pelo voto do eleitor da periferia e até por uma cadeirada dada por José Luiz da Atena em Pablo Marçal. Um episódio que não foi protagonizado por Nunes, mas que ele considerou que teve atuação chave. Aí o que ele faz? Ele chega lá e fica falando, vem pra briga, vem pra briga. Provoca a pessoa pra ir. Porque eu estava do lado, eu fiquei segurando o Datena, naquele momento de fúria do Datena, né? Senão teria sido pior. Depois, a violência atingiu diretamente a campanha de Nunes. Uma confusão, também durante um debate dentro de estúdio, terminou com uma agressão do cinegrafista de Marçal, Naruel Medina, contra o marqueteiro Duda Lima. E quem esteve ao lado de Nunes, à frente das estratégias para lidar com todos esses desafios, foi o governador Tarcísio de Freitas. Nos últimos dias, Nunes fez questão de agradecer o apoio em todas as agendas. Em uma dessas falas, disse que o apoio de Tarcísio foi fundamental
quando pesquisa indicava queda dele nas intenções de voto. O governador Tarcísio, ele foi a grande figura dessas eleições, né? Porque no momento onde eu caí um pouco na pesquisa, lá em mais ou menos dia 30 de agosto, foi onde o Tarcísio mais entrou na campanha. Então o Tarcísio hoje se desponta não só como um grande líder, mas como uma pessoa de um caráter inigualável do ponto de vista de parceria, de correção. E por trás da eleição de Ricardo Nunes estava inicialmente uma coligação de 11 partidos, o que garantiu ao candidato o maior tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV. No segundo turno, mais 2 partidos declararam apoio. Nunes também tinha a máquina, no caso a prefeitura. O grande volume de obras da sua gestão, muitas emergenciais, além da parceria com o governador Tarcísio, foi o principal foco da propaganda política. Os aliados e o próprio Nunes interpretam a conquista como uma vitória também da política tradicional, feita com articulação entre partidos e diálogo diante da onda da internet. Isso porque, enquanto Ricardo Nunes se dedicou a costurar um acordo que unisse centro e direita, com a bandeira de que ele tinha uma baixa rejeição que garantiria a reeleição dele, Pablo Marçal despontou, colocando em prova essa fórmula, apostando na influência da internet, sem tempo de TV e com provocações que aumentavam a paixão e a rejeição em torno do seu nome. A vitória de Nunes e Tarcísio foi indiscutível, mas acabou carregando aí uma mancha de uma declaração do governador na manhã da eleição. Em uma coletiva após o voto, ele respondeu perguntas de jornalistas e afirmou sem provas que havia uma suposta orientação do PCC para o voto em Guilherme Boulos do PSOL. Para pessoas próximas, Tarcísio classificou a fala como um equívoco. Foi uma eleição com acontecimentos até o último dia. Vera. Verdade, ótima crônica. Muito obrigada, Gabriela, por essa memória do que foi uma campanha que parece que durou muito mais por conta desses fatos tão atípicos que aconteceram em São Paulo. E é uma campanha que foi em vários municípios, mas que todo mundo acompanhou, foi a eleição paulistana, não é isso, Carol? Acho que todo mundo comentou a eleição paulistana no primeiro turno, só se falava em Pablo Marçal, né? Foi o grande personagem dessa eleição municipal. Agora, Vera, que balanço a gente pode fazer dessa eleição paulista? Porque o Tarcísio sai muito fortalecido, né? O Nunes, ao tempo todo, tecendo loas. O Bolsonaro como um personagem secundário, né? Ele só agradece a indicação do vice e tal, e passa meio uma passagem. A gente tem aí um fortalecimento de uma direita mais independente do Bolsonaro, dá para dizer isso? Eu acho que ainda não dá para classificar o Tarcísio como uma direita independente do Bolsonaro. Ontem ele não mencionou o Bolsonaro, então foi um ensaio dessa independência, mesmo porque o Bolsonaro de fato foi ausente quando não atrapalhou aqui em São Paulo, mas ele ainda tem uma ligação com o ex-presidente. A gente conhece o estilo do Bolsonaro, quando ele se sente ameaçado, ele passa a minar a pessoa. O Tarcísio tem 2 anos ainda de mandato no governo de São Paulo, ele não vai querer comprar uma briga com o Bolsonaro agora. Então, eu imagino que ele vá submergir. Aliás, isso é informação ali do entorno dele. Ele vai submergir até por conta do desgaste da declaração que ele acabou dando numa entrevista ali de quebra-queixo improvisada durante a votação, quando ele foi votar acompanhado do Nunes. Ele foi questionado sobre matérias que mostravam envolvimento e orientação de voto por parte do PCC, a facção criminosa, e acabou dando o nome do Guilherme Boulos como o que seria ali o destinatário desse salve. Numa atitude absolutamente imprópria, reprovável, que configura crime eleitoral no entendimento de vários juristas, e que acabou sendo alçado a um dos fatos do dia ontem, né? Pelo que eu conversei com vários integrantes da Justiça Eleitoral, ex-ministros do TSE, advogados eleitorais e políticos, a chance disso resultar em alguma inelegibilidade para o Tarcísio é nula, praticamente. Foi uma declaração imprópria, inadvertida, poderia até configurar abuso de poder político pelo fato dele ter informações como um governador que não eram públicas e que, portanto, ele não deveria usar dessa maneira, ainda mais no dia da votação, com as urnas ainda abertas, mas ninguém imagina que isso vai resultar na inelegibilidade do governador de São Paulo, num contexto em que o principal líder da direita já está inelegível. Criaria uma crise do tipo, só nomes da direita são caçados
e é considerado um episódio de menor relevância e sem impacto no resultado final da eleição. E quanto a isso, eu concordo. Acho que o resultado já estava dado, era dado por pesquisas, era considerado favas contadas, a diferença foi de 1 milhão de votos, não tem 1 milhão de pessoas que foram impactadas por essa declaração, então também tem uma tentativa aí da campanha do Boulos de achar uma saída honrosa para o fato dele ter tido um resultado que foi rigorosamente idêntico ao de 2020, gastando 10 vezes mais. Então, acho que a gente tem que deixar o episódio decantar, dar a ele a gravidade que ele tem, e ele tem, mas sem imaginar e sem vender para o ouvinte que isso vai resultar em mais do que vai, porque não vai acontecer. Isso é apuração. Então, acho que a gente tem que saber dar às coisas os pesos que elas têm. Para falar justamente sobre o day after dessa eleição, que foi o dia do Nunes e o que ele está projetando para esse segundo mandato, a gente vai ouvir agora o Cláuson Dutra, aqui de São Paulo. Cláuson, boa noite. Você acompanhou o dia do agora prefeito reeleito, Ricardo Nunes. O que ele está vislumbrando aí para esse segundo mandato? É isso, Vera. Boa noite para você, Moran, e para todos. Está vislumbrando, pelo menos, colocar tudo que foi prometido nesses próximos 4 anos, de fato, em caixa, né? No sentido de fazer tudo que foi prometido, Vera. O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, montou um grupo de estudo, Vera, para avaliar as ações que serão desenvolvidas no segundo mandato. O resultado será apresentado no mês de dezembro. Apesar de prometer poucas mudanças, Nunes declarou que novos nomes podem surgir, mas a palavra final será dele. A fala do gestor acena, Vera, para o aglomerado de 12 partidos que embarcaram na campanha do candidato reeleito. Nunes disse que as indicações dos partidos serão analisadas. Aliados esperam estar contemplados no primeiro escalão. O discurso de Nunes ocorreu nesta tarde durante visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para agradecer a vitória obtida na eleição com 59,35% dos votos válidos. O gestor estava acompanhado da esposa Regina Nunes. O presidente do MDB, Baleia Rossi, também estava presente. Nunes afirmou que as mudanças estarão ancoradas na responsabilidade fiscal e perspectivas de arrecadação da cidade. Em dezembro a gente vai começar a sentar. Eu estou formando um grupo de estudo das nossas propostas, da análise, né, do desempenho dos secretários. Então o Edson Aparecido está coordenando esse grupo de trabalho, que a gente vai fazer toda essa análise. Porque a gente tem que ver a questão da análise econômica do país, a perspectiva de arrecadação nos próximos 4 anos, como é que a gente vai poder ter nos próximos 4 anos o desenvolvimento da cidade e sempre fazer aquilo que está dentro da possibilidade, né? Responsabilidade fiscal. Para Nunes, com a economia da cidade ajustada, as promessas de expandir a rede de saúde, aumentar o programa de moradias, manter a política municipal de educação, implementar 8 corredores de ônibus e dobrar a faixa azul de motociclistas serão cumpridas ao longo dos 4 mandatos do segundo mandato, né? O reeleito também declarou dificuldades em dialogar sobre o contrato de concessão da Enel com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Pelo menos 3 apagões foram registrados na cidade de São Paulo em menos de 1 ano. Espero que o governo federal tome alguma atitude, pare de ser omisso, né? O governo federal tem sido absolutamente omisso. O ministro de Minas e Energia fraco, descompromissado, e que a única coisa que o ministro de Minas e Energia fez até agora foi ser omisso e indicar o amigo dele para ser presidente do conselho da Enel. Portanto, um ministro que está com o rabo preso com a Enel não tem nenhuma condição de tratar de um tema como esse, ao qual eu lamento muito. A Nunes também jogou para o mês de dezembro a discussão de montar ou não, de manter ou não a tarifa de ônibus congelada. A passagem no transporte público da capital, que inclui trens e metrôs, está congelada em R$ 4,40 desde 2020, Vera. E o prefeito declarou o desejo de manter a tarifa, mas que a decisão vai depender do custo do diesel, o dissídio de funcionários, a expectativa de receita e de despesa. Vera. Obrigada, Cláuson, pelas suas informações. A gente viu que desde ontem, no discurso da vitória, Carol, houve uma subida de tom do Nunes, né? Ele engoliu muito sapo na campanha, inclusive a questão do Bolsonaro, que impôs algumas humilhações públicas a ele ao longo do processo.
Depois a divisão do voto bolsonarista com o Pablo Marçal. No segundo turno, essa dificuldade que ele tinha de ir aos debates, então fez um segundo turno mais na retranca. E quando se confirmou a vitória, a gente viu alguém que começou a extravasar algumas coisas, classificou o Tarcísio como líder maior. Hoje, na entrevista ao Jornal da CBN, se exaltou desnecessariamente com perguntas a respeito da declaração do governador ontem, querendo atribuir à imprensa algo que foi ele que falou, portanto, ali ficando exageradamente reativo. E agora subindo bastante o tom em relação ao governo federal, coisa que ele não fez na campanha. Ele falou contra ele, falou em relação à ANEEL, mas não tinha ainda jogado esses petardos em relação ao ministro de Minas e Energia, que, por sinal, é do partido do Gilberto Kassab, que está na coalizão dele. Essa coabitação do PSD e do Kassab vai gerar vários episódios assim de bolas divididas daqui até 2026. Vai ser engraçado observar isso. Tem que ver como é que vai ficar a ocupação de espaços também na prefeitura, né, Vera? Agora, você acha que o Nunes vira um líder político com luz própria, agora sendo reeleito? Porque ele era vice do Bruno Covas, né? Um cara assim meio desconhecido. Conseguiu se reeleger muito em função do cacife do governador Tarcísio. O que você acha que vai ser o futuro do Nunes aí nesse Eu acho que não. Mandato? Eu acho que ele conclui esse mandato. Ele espera concluir bem e mantendo essa força que ele demonstrou ter e tem realmente na periferia das cidades, graças a esse grande volume de obras. Vai ser difícil ele replicar essa estratégia das obras emergenciais, porque o Ministério Público vai ficar em cima, acho que o Tribunal de Contas também, e porque não tem tanto dinheiro em caixa quanto teve no último biênio, sobretudo em razão da negociação do Campo de Marte. Então, acho que vai ser, ele vai ter dificuldade para tirar do papel tudo o que ele prometeu. Mas se ele sair desse mandato e lá na frente virar deputado, eu acho que é o tamanho da estatura política. Não vejo brilho próprio nem luz própria para ele alçar um voo maior. Ele vai ser um soldado caso o Tarcísio se lance numa campanha nacional. E eu acho que a pressão para isso vai começar. Mas, como eu disse, a tendência é o governador tirar um pouco o pé e sair um pouco dos holofotes, porque ele não quer encrenca com o Bolsonaro tanto tempo antes. Para falar dessa nacionalização aí dos resultados e como essa leitura se deu do outro lado, né, do lado da esquerda, do PT e, portanto, do governo Lula, está aqui com a gente já chegando antes o Guilherme Muniz, que colheu aí as impressões do campo da esquerda. O ministro Alexandre Padilha foi que fez um balanço, outros falaram. Muniz, o que a gente pode constatar a respeito de como o campo da esquerda leu o resultado do segundo turno? Boa noite para você. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, e aos ouvintes. Pois é, Vera, teve até alguns movimentos ali do PT de formalmente, oficialmente celebrar ali alguns resultados da eleição municipal desse ano, né? Só que algumas lideranças importantes do partido e do governo já começaram esse processo, essas conversas para entender os recados das urnas e, a partir disso, né, quais são os ajustes programáticos que o partido do presidente Lula precisa fazer para evitar que mais resultados ruins aconteçam nas próximas disputas. Trazendo aqui um panorama rápido para o nosso ouvinte desse saldo, né? O PT saiu dessa eleição desse ano com vitória em apenas uma capital, que foi Fortaleza, e ainda assim, né, foi uma disputa muito acirrada, 11 mil votos de diferença do candidato do PT para o candidato do PL, do partido do ex-presidente Bolsonaro. No ranking todo de partidos com mais prefeituras, é o 9º colocado, são 252 prefeitos esse ano. Isso até representa um crescimento em relação à última eleição, mas é abaixo do que esperavam as lideranças ali da sigla. Então, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, por exemplo, defendeu que o PT faça agora sim uma avaliação profunda dos resultados. Nas palavras dele, vamos ouvir o que ele disse. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação. Eu acho que o PT vai fazer uma avaliação sobre isso, certamente sobre esse resultado, como voltar a ser um partido com mais protagonismo, sobretudo nas grandes cidades, nas médias cidades. A fauna ali de Brasília se manifestando. Acho que está na época das cigarras.
cigarro. Brasília tem essa fase, gente. Tem esse momento das cigarras. Eu adorava, mas tem gente que odeia. Para dormir é gostosinho esse barulhinho. Ali atrapalhou um pouquinho a fala do ministro, mas deu para entender o que ele estava querendo dizer. E um outro ministro que se manifestou, Vera, foi Paulo Pimenta, o ministro da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Ele deu uma entrevista aos nossos colegas na Globo News e nessa entrevista ele defendeu que parte, inclusive, das pautas que foram levantadas pelo candidato Pablo Marçal, do PRTB, nas eleições aqui para a Prefeitura de São Paulo, ele defendeu que parte dessas pautas façam parte da revisão do PT em futuras eleições. Ele defendeu humildade nesse processo de análise sobre o que o partido tem que fazer para melhorar daqui para frente. O PT precisa se atualizar do ponto de vista programático. É um partido que foi pensado para um mundo do trabalho muito diferente do que é hoje. Nós temos que avançar no sentido de abrir diálogo com outros setores. Todo esse tema, por exemplo, do empreendedorismo, das pessoas que escolheram uma outra forma de viver, que foi pauta bastante dessa eleição em São Paulo. O Paulo Pimenta também deu como exemplo nessa entrevista a necessidade do partido conseguir alinhar o discurso às necessidades da juventude periférica do país. É um pouco em linha com o que aquele recado do rapper Mano Brown durante as eleições de 2018. Paulo Pimenta foi um pouco nessa linha também. Para fechar, por outro lado, o ministro da Secretaria de Comunicação contemporizou que o saldo não foi tão expressivo para o PT pelo fato de o partido ter decidido abrir mão de algumas cabeças de chapa em prol de união com outros partidos. E pontuou que os 30% de abstenção no segundo turno são um recado que precisa ser ouvido pelos partidos para entender o que tem gerado tanto desencanto nos eleitores. E questionado se o fato de partidos de centro terem sido vitoriosos nessa eleição e se isso obrigaria o PT a fazer um movimento ao centro nos próximos pleitos, Pimenta disse que o centro político do Brasil, hoje em dia, já se aglutina em torno do presidente Lula. Vera. Aí é que mora o perigo, né? Porque sim, se aglutina, principalmente porque tem ministérios e está sendo bem aquinhoado por emendas, mas se aglutinou em torno do Ricardo Nunes aqui. E se aglutinará em torno de um projeto do Tarcísio, em certa medida, alguns desses partidos. Então, vai ter uma escolha que esses partidos vão deixar para a reta final e que eu não sei se o Lula vai ter capacidade de forçar que seja feita antes, porque ele também precisa dessas siglas para governar, né? O União Brasil provavelmente vai ocupar a presidência do Senado. O partido do Tarcísio, Republicanos, provavelmente vai ocupar, com o apoio do Lula, a presidência da Câmara. E esses outros partidos todos vão ter o peso que eles já têm no Centrão e etc. Então, não dá para só abrir mão deles. Mas ele vai ter que fazer uma reforma ministerial, a meu ver, isso está muito claro. O próprio Pimenta antecipa uma dificuldade que eu falei também aqui de manhã no nosso mesão dos colunistas, que é essa dificuldade de entender o mundo do trabalho. A meu ver, a reforma ministerial deveria começar pelo Ministério do Luiz Marinho, que tem não só o Luiz Marinho, tem toda uma estirpe ali de petistas do antigo sindicalismo do ABC, que não entendem esse mundo do trabalho. Eu comecei cobrindo política em 1993 no Diário do Grande ABC. Eu cobria justamente São Bernardo e Diadema, que eram cidades ali, berços do petismo. Cobri muita reunião do sindicato, conheço o Gilberto Carvalho dessa época, ele era do ABC, conheço o Luiz Marinho dessa época, ele era do ABC, o Chico Macena, todos eles. Em Diadema, o prefeito, quando eu comecei a cobrir, era o José de Felipe Júnior, que foi derrotado ontem por um jovem de direita em Diadema. Então, é todo um mundo petista que ruiu da maneira como ele era, no berço do sindicalismo, no berço do Lula. Então, tem realmente uma DR para ser feita. Eu acho que eles estão começando a metabolizar isso e a entender. O Padilha, como um corintiano, já fez a analogia ali com o rebaixamento, que assombra o time e o partido dele. Então, acho que tem sim, e que isso vai deflagrar necessariamente uma reforma ministerial. Não sei se agora ou depois da própria eleição da mesa da Câmara, porque tem uma ideia de que se possa contemplar o próprio Arthur Lira com o ministério, de que seja a hora de tirar peças que estão dando defeito desde o início do governo, tipo o Juscelino Filho, que não disse a que veio até hoje, que pode ser trocado por alguém mais efetivo. A própria possibilidade de levar o Guilherme Boulos para dentro do ministério. Então, acho que tem
uma série de ajustes que vão ter de ser feitos, mas é importante que os ministros consigam começar a pôr para fora essa análise. Obrigada, Muniz, por trazer isso. A gente vai para o nosso intervalo, volta já com a entrevista com um dos vencedores desse pleito. É um vencedor local, mas também nacional, governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, segundo partido com mais prefeituras no Brasil. Não sai daí. E nós estamos de volta com o Viva Voz e, como eu anunciei antes, eu e a Carol Moran vamos agora entrevistar o governador em segundo mandato do Pará, Helder Barbalho, do MDB, que colheu uma vitória em casa nesse fim de semana com a eleição do seu aliado Igor Normando para a prefeitura da capital, contra um bolsonarista, deputado bolsonarista bem aguerrido, que é o delegado Éder Mauro. Boa noite para o senhor, governador. Muito obrigada pela gentileza de nos atender num dia que eu sei que o senhor deve estar com a agenda bem lotada. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela CBN. É uma satisfação poder conversar com vocês. Governador, eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, como se deu essa disputa aí em Belém e por que ela ganha uma importância nacional, uma vez que vai ser a capital da COP30 e tinha um risco aí de vitória de alguém que é negacionista das mudanças climáticas e, no entanto, a coalizão liderada pelo senhor conseguiu vencer. Vera, Belém cada vez mais ganha protagonismo entre as principais cidades do Brasil e, particularmente, o desafio de ser capital da Amazônia, capital ambiental do nosso país, com a oportunidade de ter sido escolhido como sede da COP30, que é o maior evento diplomático ambiental do mundo, que ocorrerá no ano que vem, em novembro de 2025, o que salta Belém a um nível de protagonismo, de visibilidade e, claro, isto tudo traz a responsabilidade para o futuro do município e a construção de soluções que possam permitir com que a sede da COP30 esteja preparada para receber este evento. Estão previstos 144 chefes de Estado, mais de 60 mil visitantes nas 2 semanas do evento, mas, acima de tudo, a oportunidade de fazer com que esta agenda traga para Belém um legado de melhoramento nas condições dos serviços para a cidade, transporte coletivo, tratamento de resíduos sólidos, mobilidade urbana, espaços que possam ser aprazíveis para o fortalecimento do lazer, mas principalmente do turismo, para gerar emprego, para gerar renda. Portanto, isto tudo fez com que a eleição de Belém, não apenas pela sua dimensão de ser capital de um estado como o Pará, de ser um importante colégio eleitoral, mas é claro que o Brasil todo estava atento para entender qual seria o resultado da eleição, principalmente quando estavam colocados 2 candidatos no segundo turno de campos políticos muito distintos, em que um candidato trazia a mensagem do centro, de dialogar com a sociedade em um projeto de entrega em que se pauta, acima de tudo, pela assertividade de um programa político de resultados para melhorar a cidade e comprometido com a COP30, e uma outra candidatura que traz o negacionismo ambiental e traz, é claro, toda a ideologia para o centro das discussões, o que seria certamente um risco enorme para o Brasil e para o estado do Pará, eventualmente ter no período da COP alguém que pudesse renunciar à importância deste calendário. Governador, se a gente pegar as capitais do Norte e do Nordeste, só 2 vão ser governadas por políticos de esquerda. A gente tem aí Fortaleza e Recife, e os demais prefeitos eleitos são de centro ou centro alinhados mais à direita no espectro político, né? Que leitura o senhor faz desse resultado das eleições, sobretudo na região norte, e como é que isso afeta
a eleição projetando para 2026, sobretudo no campo progressista, na frente ampla que elegeu o presidente Lula na última eleição? Eu acho que existe a necessidade de fazermos uma leitura dos casos que defenderam publicamente e tiveram como principal ativo a questão ideológica, mas acho que esta eleição ela deixa uma importante mensagem. As pessoas optaram, na maior parte, para uma escolha centrada na segurança, na certeza de entrega, na certeza de um melhor projeto para a vida das cidades e para a vida daqueles que nela moram. Eu, particularmente, valorizo de que o resultado destas eleições significou, primeiro, os bons gestores foram aprovados e foram reconduzidos. Aqueles que representavam campos políticos de gestores que têm boa avaliação também tiveram, por parte da sociedade, a aprovação, e é particularmente o que deve ter acontecido em Belém diante do bom momento que nós estamos vivendo, de acordo com as pesquisas que fazem a avaliação deste modelo de gestão que nós imprimimos. E não sou eu que estou dizendo isso, são os institutos de pesquisa que reafirmaram isto de maneira continuada durante o processo eleitoral. Mas também é importante fazermos a leitura de que é fato. Há um movimento de centro e centro-direita que deve ser entendido pelo campo progressista, pelo campo da esquerda, analisado, feito a autocrítica de que este movimento possa ou ser algo localizado em uma cidade, em um estado, ou se está em curso um movimento mais amplo, regional ou nacional. Mas creio que o fato da avaliação daqueles que apresentaram projetos que traziam certeza para a sociedade de que efetivamente aquela candidatura representa aquilo que a população quer para transformar o local em que vive, foi o grande vitorioso dessas eleições. O seu partido, o MDB, rivalizou com o PSD como aquele que conquistou maior número de prefeituras. Se costuma fazer uma distinção, né, entre os dois, que o PSD é muito centralizado na figura do Gilberto Kassab e o MDB seria mais uma federação de várias lideranças regionais. Mas eu notei que dessa vez o presidente nacional Baleia Rossi teve um cuidado de uma coordenação mais nacional. Que balanço o senhor faz do resultado do MDB e dessa aproximação do partido com o Tarcísio e o Ricardo Nunes aqui em São Paulo? Isso em algum momento vai dar um curto-circuito com o Lula? Olha, primeiro eu tenho que parabenizar o MDB, através do presidente Baleia Rossi, pela coordenação política e pela forma, inclusive, plural com que construiu este processo de organização partidária, prestigiando, valorizando e, inclusive, priorizando aqueles estados que fizeram o seu dever de casa no sentido da estruturação e da formação de chapas que pudessem apresentar o MDB um projeto para cada município. O MDB ele é forjado como um partido municipalista. Sim. E, por isso, inclusive, consegue, nesta eleição, reencontrar a tendência de crescimento que tinha sido prejudicada em eleições recentes passadas. Fato é que nós saímos, junto com o PSD, como os maiores partidos em número de cidades administradas, em população que estarão sob a gestão do MDB, com o maior número de capitais, elegemos 5 capitais, portanto um saldo extremamente positivo, e temos que valorizar o privilégio de o MDB ter sido eleito na maior cidade da América Latina, na maior cidade do Brasil, que é a cidade de São Paulo. E aí, parabéns ao Ricardo, porque mostrou na campanha a sua capacidade de liderança política, de coordenação política e também apresentou gestão. Para quem achava que o Ricardo seria eleito
pelo campo ideológico, o que elegeu o Ricardo foi a gestão dele à frente da prefeitura, inclusive conseguindo sobreviver ao acirramento ideológico do primeiro turno, quando claramente se colocou a direita representada pelo Marçal, a esquerda representada pelo Boulos, e a gestão Ricardo Nunes, com as suas credenciais, o levaram ao segundo turno, e naturalmente no segundo turno, aí sim, você tem dois caminhos. E o caminho apresentado pelo Ricardo de centro com diálogo à direita, mas também tendo uma parcela da esquerda que faz a distinção ideológica, mas experimenta uma boa gestão, trouxe o resultado que ele pôde ser consagrado no dia de ontem, o que é fundamental para o crescimento do MDB, e festejo isto como seu correligionário, torcendo que nós possamos... O senhor não vê, então, mais... curto-circuito com o presidente, dessa dupla filiação aí do MDB, digamos assim? O presidente Lula, ele preside um país que tem como coesão e coalizão política diversos partidos, que são plurais, que dão sustentação parlamentar, que dão apoio administrativo, mas as eleições municipais, elas devem ser levadas em consideração as realidades locais. É impossível imaginar que a partir de Brasília e as ideias e desejos de Brasília irão preponderar diante da realidade municipal. Portanto, o retrato das eleições municipais são os retratos de cada localidade. E ali se constrói a conveniência política, a junção de ideias no âmbito local, o que, claro, deve-se valorizar, porque isto é a democracia e a pluralidade. O que eu entendo que deve ter sido um cuidado, e se eventualmente houveram resíduos, é de que se tem que tomar cuidado que o afã de defender uma candidatura não gere ruídos que traga traumas que prejudiquem a relação no pós-eleição. E o pós-eleição, a partir de agora, é promover diálogo. O presidente Lula tem habilidade e tem na sua formação política o respeito democrático, os valores democráticos, o respeito institucional para compreender que os municípios onde os seus aliados venceram e os municípios onde os seus adversários venceram, todos representam a sociedade brasileira. E isto ele tem exercido de forma correta ao longo da sua passagem na presidência, e não tenho dúvida de que fará isso com os novos prefeitos a partir das posses que ocorrerão no dia 1º de janeiro. Governador, para a gente fechar, queria perguntar para o senhor sobre COP30, né? Esse grande evento que Belém vai sediar daqui a pouco mais de um ano. Queria saber do senhor o tamanho do desafio para deixar a cidade pronta para receber tanta gente, toda essa infraestrutura, visto que o prefeito Edmilson Rodrigues, que está em final de mandato, não conseguiu se reeleger, teve um mandato muito mal avaliado. Que legado ele deixa e qual o tamanho desse desafio nesse um ano que resta aí para a COP? Nós temos um desafio enorme. A cidade está mobilizada em torno do evento. Nós estamos com muitas frentes de obras. São mais de 5 bilhões de investimentos neste momento que estão acontecendo na capital. O novo prefeito tem compromisso de entregar estas obras junto com as obras do governo do estado até novembro, quando ocorrerão, quando a COP30 estará acontecendo, e principalmente estas obras transformarão a realidade de Belém e a paisagem da cidade, trazendo equipamentos públicos fundamentais para a qualidade de vida, e nós deixaremos legado. Todas as soluções que foram pensadas para preparar a cidade para a COP foram pensadas para preparar a cidade para as pessoas que nela vivem, para deixar um legado e, acima de tudo, a oportunidade da COP representar uma virada de chave para a qualidade urbana da cidade de Belém. E eu estou absolutamente entusiasmado de que nós faremos uma COP fantástica. Primeiro, porque será na Amazônia. Será o encontro da maior agenda ambiental do mundo na maior floresta tropical do planeta.
e isto traz certamente uma singularidade, um simbolismo extraordinário para que no campo ambiental nós possamos ter avanços. Mas no campo urbano, Belém fará com que o Brasil se sinta muito orgulhoso de poder receber este evento na Amazônia, com o calor dos povos da floresta, e certamente nós todos teremos uma oportunidade singular de trazer a agenda ambiental, soluções para o clima, soluções para o meio ambiente e soluções para as pessoas que vivem na Amazônia e vivem no Pará. Governador, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pela vitória, boa sorte aí nessa construção e fica aqui o convite para o senhor voltar na CBN ao longo desse processo para falar dessa organização da COP, um evento muito importante. Muito obrigado e aproveito para convidar a todos que estejam na COP 30 em novembro do ano que vem em Belém do Pará. Tomar um tacacá, tá bom, combinado. Muito obrigado, com açaí. Tá bom, até lá. É isso, Carol, são 6h50, ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui, minha amiga, um beijo, até amanhã. Até amanhã, intervalo, e vocês continuam com o Ponto Final com a Carol e o Muniz.